Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pela TV Foz. Meu nome é Nairo Pandolfi e hoje estamos iniciando mais um Bate-Papo das Seis, a Quinta da Lei. Hoje com um tema interessantíssimo aqui para nossos trabalhadores. Mas antes disso, antes de dar início, antes de dar a palavra aqui aos nossos convidados, produção, vamos fazer aqui uma homenagem ao nosso apresentador Thiago Durão Pandini, do jogo ontem do Campeonato Brasileiro. Olha lá, Yuri, tá vendo? Coisa linda, hein, Que Thiagão? coisa linda! Homenagem aqui ao nosso presidente da subseção aqui de Linhares da OAB. A vitória do Santos em cima do querido Atlético Mineiro. Então aí meus parabéns, as saudações ao nosso colega Thiago Durão Pandini. O Santos aí que conta com o Neymar. Neymar mais uma vez acabou se machucando, né? 30 minutos de jogo já teve que sair. A gente conta com ele, né, para a Copa do Mundo do ano que vem, para ver se consegue aí auxiliar aí a nossa seleção brasileira. Mas retornando aqui, depois dessa homenagem ao nosso colega Thiago, hoje nós temos um tema muito importante para tratar, que é com relação ao direito do trabalho. Vamos aqui descomplicar, né, o direito do trabalho. E aqui como convidados tem o Dr. Yuri e o Dr. Belmiro. Inicialmente peço que os colegas se apresentem. Dr. Yuri tem a palavra aí para falar um pouco sobre se apresentar e depois para a gente dar início ao nosso bate-papo. Boa noite a todos. Como já dito pelo Dr. Nairo, me chamo Yuri, sou advogado trabalhista e hoje a gente vai descomplicar o direito do trabalho, juntamente com o Dr. Belmiro. Para mim é um prazer estar nessa mesa aqui, repleto de advogados renomados de Linhares, e vamos para cima, vamos descomplicar o direito do trabalho. Dr. Belmiro, advogado experiente da cidade, muitos anos aí já nessa labuta, né, resguardando o direito aí do trabalhador, das pessoas que querem se aposentar, em todas as áreas aí, área empresarial. Seja muito bem-vindo, vou dizer que é uma honra receber o senhor aqui na nossa bancada. Muito obrigado pelas boas-vindas, né, e uma boa noite a todos que nos assistem, né. E vamos tentar hoje, né, descomplicar o direito do trabalho em todos os aspectos, né, possíveis, falando em relação a vínculo de emprego e outros temas relevantes à matéria, né. E estamos aí para esclarecer algumas dúvidas em relação à matéria e contribuir dentro da nossa possibilidade. Bacana, doutor Belmiro. Doutor Belmiro, que é uma das pessoas, um dos advogados mais conhecidos, como foi dito, daqui de Linhares. Muita experiência, né, doutor, na área do direito do trabalho, principalmente que a gente está mencionando aqui hoje. E agora a gente dando início já ao nosso bate-papo com relação aos questionamentos. Vou direcionar a palavra ao doutor Yuri para que explique para a sociedade aqui, para todos que nos acompanham, com relação ao empregado ali. Mesmo que ele não tenha a carteira de trabalho assinada ali, quais são os direitos dele, né? Ele pode fazer esse requerimento na justiça, ou como que acontece esse trâmite? Então, doutor Nairo, mesmo que o empregado ele não tenha carteira assinada, ele deverá receber, né, todas as verbas trabalhistas como se tivesse com a carteira assinada. Caso ele não tenha carteira assinada, o empregado ele pode estar buscando esse reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho. E para reconhecer esse vínculo, a gente tem alguns princípios básicos do direito do trabalho, né? Que é a não pessoalidade, a pessoalidade, a subordinação, que é quando o empregado ele recebe ordens direta do empregador. A não eventualidade é quando ele comparece mais de 3 semanas durante o trabalho. A onerosidade, que é a questão do dinheiro, e o trabalho prestado por pessoa física. Então, assim, se ficar caracterizado esse vínculo de emprego, esses requisitos que eu mencionei aqui agora, ele pode sim estar buscando na Justiça do Trabalho esse reconhecimento de vínculo e as verbas que não foram pagas durante o período que ele trabalhou. Inclusive, também reflete, né, na questão da aposentadoria. Se caso não tiver com a carteira assinada, ele não está contribuindo junto ao INSS. Então, isso tudo acaba prejudicando muito o trabalhador. E aí, doutor Belmiro, eu peço que faça um complemento e também com relação a
é muito comum que a gente percebe o trabalhador, em algumas vezes ele já recebe algum benefício e ele pede para o empregado que não assine a carteira dele. Então, aliado, complementando essa questão que o Dr. Yuri mencionou, isso pode prejudicar o empregado ou o empregador? Como que pode funcionar essa questão? Essa relação de emprego, ela é importante que seja registrada, ou seja, que a carteira seja assinada para evitar justamente alguns, vamos dizer assim, entraves não previstos nessa relação informal, que, como você acabou de falar agora, às vezes o empregado ele está em benefício de um seguro-desemprego e para não perder o seguro-desemprego ele não quer que assine a carteira. Só que ele esquece, de outro lado, que se ele sofrer um acidente de trabalho nesse período, ele às vezes vai ficar desamparado. Por quê? Porque por não estar com a carteira assinada, o acidente de trabalho pode não ser coberto pelo INSS a título de indenização, etc. e tal, né? Então, vamos dizer assim, é um problema futuro que pode acontecer de repente que não está previsto. Então, é importante que o empregado mantenha a carteira assinada, porque ele com a carteira assinada ele vai ter assegurado os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, nesse sentido, a gente vê que no primeiro momento ele pode ter um benefício financeiro ali maior, né? Que é o que o trabalhador quer, né? De fato, ter receber um valor a mais, só que depois ele pode acabar sendo prejudicado de fato também. Exatamente. Né? E outra coisa, é importante ressaltar que mesmo ele assinando uma carteira para interromper o recebimento desse seguro-desemprego, ele trabalhando determinado período na empresa com a carteira assinada, quando ele sair, ele passa a ter direito ao gozo do seguro-desemprego novamente, dependendo das parcelas recebidas. Então, vamos dizer assim, esse pensamento de que ele quer receber, vai perder o seguro-desemprego e não quer que assine a carteira para não receber, tipo assim, ele é falso. Né? É uma ideia que foi colocada muitas vezes na cabeça do trabalhador, né? E vai prejudicar ele, só que ele teria de fato esse benefício também caso assinasse, né? Sim, exatamente. Bacana. Doutor Yuri, retornando a essa questão aí do vínculo, né, de trabalho, a forma de demonstrar esse vínculo empregatício ali, existem formas de provar isso, por exemplo, por WhatsApp, fotos também, vídeos, esses meios, principalmente hoje que existem as redes sociais, isso é válido para comprovar o vínculo ali empregatício? Sim, doutor Naro, um dos requisitos principais, primordiais, é que seja demonstrado todo o vínculo, né? Então, assim, WhatsApp, conversas, tudo ali que tiver relação com o vínculo de emprego vai ajudar, sim, o trabalhador a reconhecer esse vínculo. Inclusive áudio, testemunha, que é uma das provas mais importantes que tem. Então, assim, tudo isso auxilia, sim, ao empregado reconhecer o vínculo de emprego. Isso é sopesado ali, doutor Belmiro, junto ao juiz, a questão de imagens, conversas de WhatsApp, com relação ao testemunho de uma pessoa, isso é sopesado pelo juiz ou é um complemento ali para provar o vínculo? Na verdade, a CLT admite todos os meios de provas possíveis e legais, né? Então, com o mundo moderno se falando hoje, né, através de mensagem de WhatsApp, SMS, vídeos, né, publicações e etc., você ampliou seus meios de prova na Justiça do Trabalho, inclusive nas outras esferas judiciais também. Por quê? Porque antes você ficava limitado a uma prova documental que você tinha que produzir ou a uma prova testemunhal. E hoje você ampliou esse leque de provas a serem produzidas, por quê? Vou te dar um exemplo aqui, o exemplo de subordinação em horário de trabalho, né? Às vezes o empregado está em casa final de semana, feriados e etc., e está recebendo mensagem do empregador que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que
cumprir determinadas ordens. Então, isso cria uma subordinação direta que no horário de folga dele, ele estava trabalhando e não folgando. E a Justiça do Trabalho considera isso, em determinados casos, como hora extras, né? Bacana, eu não tinha acesso a essa informação, então esse tipo de mensagem enviado fora do horário de trabalho também pode ser considerado como hora extra. Exatamente, porque se você tem direito um exemplo, ao domingo remunerado, né, de descanso, como é que no domingo você está recebendo ordem do empregador para cumprir tarefas de trabalho? É hora um problema, extra, né? É hora extra, né, meu amigo? E aí mesmo que a gente sabe que pode ser comprovado, né, esse vínculo através dessas mensagens, dessas ordens, eu acredito que também essas ordens para o que vai ser feito no decorrer da semana também consegue comprovar, né? Sim, esse vínculo. Exatamente, isso aí. Bacana. Doutor Yuri, nós sabemos aqui que muitas vezes, principalmente por conta dos encargos trabalhistas, a gente sabe que o trabalhador, o empregado ali, ele tem muitos encargos a serem pagos. Isso aí é de conhecimento de todos, né? Muitos empregadores reclamam, inclusive, disso. E aí acontece aquela situação de assinar a carteira do trabalhador pelo salário mínimo e muitas vezes é pago um valor por fora. Esse valor por fora, sendo demonstrado que ele recebe, isso vai refletir também nos encargos trabalhistas ali, o valor a ser pago. Se caso futuramente essa pessoa entre com ação judicial, isso vai ser considerado também? Vamos lá, doutor Naro. Esse valor pago por fora, ele vai incluir na totalidade do salário, né? Em prática, quando isso acontece, né, o empregador não costuma incluir na questão de 13º salário, férias, não contribui no INSS no valor exato, total. Então, assim, se o empregado ele recebe por fora, ele sim tem direito de, como posso dizer, ele tem... tem direito de receber ali as verbas, inclusive com os reflexos. O reflexo eu falo 13º salário, férias, proporcional ao valor que ele recebia integral. Ou seja, salário mínimo mais a comissão que é pago por fora. Inclusive, isso também reflete na questão do INSS, né? Caso possivelmente ele venha se aposentar, ele vai ser se aposentado pelo salário mínimo e não pelo aquilo que possivelmente ele poderia ter contribuído mais junto ao INSS. Bacana. Doutor Belmiro, isso também, caso seja levado à Justiça do Trabalho, isso pode causar danos morais ao trabalhador, pelo fato dele ter esse transtorno, de ter que ficar demonstrando ali que de fato não era um salário mínimo que ele recebia, e sim um valor por fora também? Pode sim, porque, veja bem, às vezes não é o empregado que pede, e é o empregador que impõe. Você vai ganhar um salário mínimo mais comissão, só que essa comissão eu vou te pagar por fora. Você vai receber só o salário mínimo. Só que, ao sair do emprego, o empregado depois descobre que o seguro-desemprego dele veio a menor, era para vir a maior, incluída a comissão. A rescisão de contrato dele veio a menor. Por quê? Porque ela era para receber a média das comissões na base de cálculo 13º, férias, horas extras e etc., né? Os reflexos trabalhistas, e conforme o doutor Yuri citou aí, isso emprega também futuramente na própria aposentadoria dele, porque o INSS normalmente pega a média dos maiores salários, né, para se fazer o cálculo da aposentadoria, e com a média de salário baixa, você vai receber o valor menor. Então, isso pode causar frustração, tristeza, desânimo, depressão naquele funcionário que às vezes achavam que trabalhava para receber determinado valor
e quando foi ver, esse valor estava abaixo do que ele trabalhou. Então, e é comum que essas são pessoas leigas, né, que não têm conhecimento. Sim, exatamente. Às vezes o trabalhador não tem o conhecimento necessário, que aquilo vai prejudicá-lo futuramente. E acaba aceitando, e às vezes mais por pressão do empregador. Porque o empregador, para ele, alguns empregadores, não são todos, né? Quanto menos pagar, para ele seria melhor. Só que ele esquece que isso também configura um meio de fraude, né? É uma fraude contra a legislação previdenciária e sobre a legislação do FGTS também. Bacana. Essa posição da Justiça do Trabalho, aqui já dando uma opinião pessoal dos doutores, essa posição da Justiça do Trabalho em adotar essa condenação por danos morais nessas situações, você acredita que é para inibir essa prática dos empregadores? Sim, essa questão é uma falta grave do empregador. Então, na minha visão, tem que ter, inclusive tem jurisprudência nesse sentido, que tem que ter esse dano moral. Por quê? É uma medida pedagógica, é para ele não realizar novamente essas faltas graves, né? E nós sabemos assim que não são todos também, né, que entram com ação judicial. Aí, a partir do momento que tomam conhecimento, eu acredito que a Justiça do Trabalho, né, toma essa providência justamente para que não aconteça mais, né, esse tipo de conduta. Exatamente. Bacana. Doutor Belmiro, com relação aos depósitos de FGTS, a gente sabe que muitas pessoas não têm os valores devidos depositados ali. E o que pode acontecer em caso que o empregador, né, deve fazer obrigatoriamente, né, esse depósito na conta do empregado, e o que pode acontecer caso isso não seja feito? A própria Caixa Econômica, né, que gere o sistema do FGTS, ela disponibilizou, né, via WhatsApp, via celular, alguns mecanismos que você pode acompanhar mensalmente os depósitos feitos, né, na sua conta do FGTS e o saldo existente, né, para efeito de controle, né. Ao perceber que esse valor não está sendo depositado ou está sendo depositado a menor, né, o empregado ele pode denunciar isso no próprio Ministério do Trabalho, né, e no sindicato da categoria. E, por último, se for o caso, ajuizar até uma ação trabalhista, né. Há de ressaltar que normalmente o empregado, quando está trabalhando na empresa, ele não quer fazer uma ação porque ele teme ser demitido por essa ação. Então eu aconselho fazer uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador, né? E comunicar os recursos humanos, né, da empresa, falando que esses depósitos mensais, né, ou não estão sendo feitos, ou estão sendo feitos a menores, pedindo providências, né? Porque queira sim ou queira não, esse depósito mensal pertence ao empregado. No caso, ele pode complementar. Só para complementar aqui, doutor Nairo, hoje existe um aplicativo Meu FGTS que é disponibilizado para as pessoas estar baixando. Então, assim, nesse aplicativo você consegue ver os depósitos mensais que são depositados, né? Então, assim, só para também deixar claro, o empregador ele tem que depositar o FGTS a partir do quinto dia até o quinto dia útil do recebimento do salário, que é descontado o valor de 8% do FGTS. E, né, o aplicativo ele está lá demonstrando se foi depositado ou não. Então basta acessar o aplicativo Meu FGTS que você vai saber se está sendo depositado corretamente seu FGTS ou não. Bacana, doutores. Só fazendo um comentário, um complemento aqui. O importante também é ressaltar que esse recolhimento menor ou a falta de recolhimento constitui falta grave por parte do empregador. Então, ele enseja uma rescisão indireta por parte do empregado. Então isso também tem esse agravamento, né, para rescisão indireta. Exatamente, porque seria, vamos dizer assim, como uma das faltas graves cometida pelo empregador. E a jurisprudência hoje considera, a partir de
4, 5, 6 meses, né, considera que seja aplicado a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é a rescisão indireta do contrato de trabalho? É quando o empregado ele aplica uma justa causa no empregador, ou seja, é como o empregador estivesse te mandando embora. Então, assim, isso é muito importante e deve ser analisado. Bacana, doutores. Então, a sociedade aí que fique atenta, né? Ela consegue ali investigar, né? Acompanhar ali pelo meu FGTS. Também não tinha conhecimento desse aplicativo aqui. E ficou fácil agora que você acompanha direto no celular, né? Ficou fácil, né? Já fica ali, ó, até o quinto dia útil do mês, já olha lá, opa, meu empregado aqui, meu empregador depositou, não depositou, já manda aquela mensagenzinha, o que aconteceu. Quem é mais antigo, né, na área, lembra que para você ter acesso aos extratos de FGTS, era tipo assim, demorado, você tinha de solicitar por escrito, junto à Caixa Econômica, aí vinha pelo correio para você poder conferir e às vezes demorava meses para chegar, né? Hoje você recebe mensalmente e acompanha na tela do celular, quer dizer, facilitou bastante. Aí a tecnologia, né? Infelizmente é utilizada para muitas coisas ruins, mas isso nesses casos aí o trabalhador sendo beneficiado, né? Para acompanhar os seus direitos. Muito bacana. Vamos dar a primeira pausa aqui do nosso bate-papo. Logo retornamos aqui para falar sobre o direito do trabalhador e para que você tome conhecimento de tudo dos seus direitos do trabalho. Voltamos com o segundo bloco aqui do Bate-Papo das 6, a quinta da lei. Hoje falando sobre um tema muito importante, que é do direito do trabalho, direito do trabalhador e também pro empregador, né? Para que ele tome conhecimento de como deve atuar ali no direito do trabalho, seguindo as regras do jogo, seguindo a lei, para que não tenha nenhum problema, nenhum encargo trabalhista. E aqui estou com duas autoridades, né? Dr. Yuri, Dr. Belmiro, para falar sobre esse tema. Retornando aqui ao que interessa com relação à demissão por justa causa. Essa demissão por justa causa pode afetar, pode impactar a questão do saque aniversário? E o que seria também esse saque aniversário? Então vamos lá, hoje a gente tem no FGTS, né, a gente pode optar pelo saque aniversário ou saque rescisão. Quando você opta pelo saque aniversário, caso você for demitido sem justa causa, você não vai poder sacar o FGTS mensal que foi depositado, você saca apenas os 40%. Então, assim, hoje o trabalhador ele tem que ficar ligado nisso, na questão da opção, se vale a pena optar pelo saque aniversário ou se vale a pena optar pelo saque rescisão. Porque, como eu já disse, caso ele opte pelo saque aniversário, ele não vai poder sacar o FGTS quando ele for demitido. Lembrando que é o FGTS de 8%, o de 40%, a multa de 40%, ele vai poder sacar. Bacana. Na verdade, doutor Nairo, esse saque aniversário ele foi instituído como um meio para ajudar socialmente o trabalhador a se programar financeiramente a título de organizar a sua vida para conseguir determinados feitos, né? Vou te dar um exemplo aqui, né? Normalmente o saque aniversário foi instituído no aniversário do trabalhador, ele poder fazer esse saque, esse percentual que, né, é limitado, né, de acordo com o seu tempo de trabalho, o saldo, etc. e tal. E vamos supor que ele pretende, né, comprar um bem, alguma coisa, dar entrada na casa própria, etc. e tal. Então ele pode se programar para o dia do aniversário dele, ele sacar aquele percentual X para poder dar entrada no exemplo aqui da casa própria, que às vezes ele não tem, precisa de um dinheiro para dar entrada. Então muitas vezes o trabalhador usava da artimanha, digamos assim, de pedir demissão para poder sacar o FGTS para poder ter o dinheiro em mão para dar entrada na casa própria. Hoje ele não precisa fazer isso. Vamos supor que ele tenha um determinado saldo lá
que ele programando para sacar no seu aniversário seja suficiente para essa entrada, ele pode se programar para isso. Então foi um benefício, né, benéfico ao trabalhador que veio ajudar nessa parte, né? É isso que eu ia mencionar, doutor. Esse salário aniversário nada mais é do que um benefício ali, sem que o trabalhador precise, né, pedir a demissão ali e consiga se organizar, né, fazer todo... Porque conforme eu falei anteriormente, né, muitos empregados, eles pediam demissão para poder ter o dinheiro, sacar o dinheiro da FGTS para poder comprar determinado bem ou dar entrada na casa própria, etc. E tal. Hoje não precisa mais disso, né? Você pode se programar. Tem um porém também, que a gente não pode deixar de citar, né, que o trabalhador ele tem que agir com a cabeça e pensar, vamos dizer assim, antes de optar. Por quê? Porque, conforme o Dr. Yuri falou, né, ele vai ficar impedido depois de sacar o valor da FGTS 100% por já ter sido programado para sacar, né, o aniversário. Então, às vezes, ele faz essa opção, mas acaba depois, né, vamos dizer assim, prejudicando em outra esfera, né? Tem que ser bem programado. Tem que se programar, né, para que acaba não... Isso aí, não se prejudique lá na frente, né? Bacana. Doutor Yuri, com relação à pejotização, hoje está muito em voga, né? Isso sendo muito comentado, inclusive tem uma decisão recente, né, do STF comentando sobre esse tema. E aí eu gostaria de que o doutor explicasse o que é a pejotização, como que ela pode ser configurada, e os benefícios para o trabalhador, caso isso seja levado à Justiça do Trabalho. Vamos lá, pejotização nada mais é que quando o trabalhador ele abre uma empresa e presta serviço para outra empresa. No entanto, pode acontecer uma fraude quando está ocorrendo esse contrato, essa prestação de serviço. Então, o que acontece? Normalmente, ele é contratado para prestar um serviço, determinado serviço, e chega lá, ele acaba recebendo ordem direta, tem que cumprir horário, recebe valor mensal corriqueiro. Então, assim, pode ser considerado uma fraude a pejotização se ficar caracterizado, como a gente mencionou aqui no início, né, o reconhecimento de vínculos, os princípios do reconhecimento de vínculo, que é a pessoalidade, a subordinação, a não eventualidade, a onerosidade, e o trabalho ele tem que ser prestado por pessoa física, ele não pode colocar outro no lugar dele, tem que ser ele prestando aquele serviço. Então, se ficar caracterizado esses princípios, né, vai sim acontecer uma fraude, a pejotização, e vai ser reconhecido o vínculo, e o empregado, né, ele vai ter que pagar todas as verbas rescisórias durante o vínculo da prestação de serviço, como 13º, férias, FGTS, né, e basicamente isso. No caso ali, quem tem que demonstrar isso é o empregado, o empregador? Como que funciona isso? Normalmente o empregado, quando ele preenche esse quesito que o Dr. Yuri acabou de falar agora, né, de onerosidade, subordinação, etc. e tal, ele busca um advogado trabalhista, né, para requerer os seus direitos. Agora, é importante deixar claro que com esse, vamos dizer assim, esse sistema, ocorreu alguns, vamos dizer assim, aproveitamentos para não pagar e não recolher as verbas previdenciárias e trabalhistas. É o que o Dr. Yuri acabou de falar, que configura fraude, dependendo do caso, é lógico, né? Vou te dar um exemplo muito claro aqui. Um exemplo de pejotização por exemplo, uma associação cooperativa, grupo de médicos, né? Eles, né, formam uma pessoa jurídica e passa a prestar serviço para determinados hospitais. Um exemplo que eu estou dando, mas pode ser outros tipos de trabalhadores também, né? E com isso, o que acontece, né? Você deixa de ter o vínculo trabalhista com a pessoa física, né? Só que ocorrendo esses princípios da onerosidade, subordinação, etc. e tal, que já foi falado, você descaracteriza da pessoa jurídica e passa a ter uma relação de vínculo empregatício
como empregado. E isso gera encargos trabalhistas e previdenciários. Então, no caso, o não recolhimento dessas verbas configura fraude. E isso é comum, doutor, acontecer? Acontece porque é um exemplo de, vamos dizer assim, desvio de finalidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque era para ser recolhidas as verbas previdenciárias e trabalhistas e não foram. Então, às vezes, vamos dizer assim, para o contratante é vantajoso, porque ele deixa de pagar. Agora, para quem foi contratado, é desvantagem que ele deixa de receber. Então, por isso que, dependendo do caso, se preencher esses requisitos, como onerosidade, subordinação e outros já citados, a gente aconselha a procurar um advogado trabalhista para fazer valer os seus direitos como empregado pessoa física. Que aí ele vai ter direito retroativo à data da prestação de serviço, a FGTS, férias, 13º, férias vencidas, hora extra, etc. E tal. Bacana. Doutor Yuri, com relação à pejotização ainda, o empregador ali, ele tenta considerar o empregado como um prestador de serviço, porque sendo configurado como prestador de serviço, consequentemente não vai ter o vínculo ali. Como que é considerado isso? Como que é levado isso para a Justiça do Trabalho e como ela entende hoje isso? Então, hoje, né, a gente tem um processo que está no STF, inclusive foi suspenso todos os processos. Então, assim, o empregado, ele tem que buscar, ele tem que produzir provas para ficar claro que aquela relação de prestação de serviço não era justamente uma prestação de serviço e era uma relação de emprego. E assim, o empregado, ele tem um prazo de 2 anos a partir de quando ele deixou de prestar serviço para entrar com essa ação. A gente chama o prazo bienal, de 2 anos, após a saída. Então, assim, o certo seria produzir provas, e ficar de olho nesse prazo bienal, que é de 2 anos, para não perder o prazo de entrar com o processo. O importante destacar nesse tema é que essa prescrição bienal, que acabou de ser falada agora, você tem 2 anos para reclamar os últimos 5. Né? Então, 2 anos para reclamar os últimos 2 anos? Não. Você tem 2 anos para reclamar os últimos 5. Então, cada ano que se passa, prescreve-se 1. Né? Então, um exemplo, se você entrou com um pedido, reclamou após 2 anos, quer dizer, a prescrição vai contar da data para trás, você vai ter direito os últimos 3, mais os 2 que você deixou de entrar, praticamente. Então o trabalhador aí tem que ficar esperto também nisso, tem que ficar atento, né? Se caso isso seja configurado, deve procurar um profissional da confiança dele, né? Sim, porque se ele, vamos dizer assim, não procurar no tempo adequado, ele pode perder o prazo, né, para poder reclamar, e pode perder esses anos que se passaram. Por quê? Vamos dizer que ele trabalhou durante esses 5 anos aí, mas foi reclamado só 2 anos depois. Então, praticamente, ele vai perder 2 anos de prescrição da prestação de serviço. Ou seja, as verbas trabalhistas desse período não vão ser pagas por prescrição. Não vão poder mais ser cobradas. Cobradas. Né? Bacana. Doutores, com relação à propositura de ação na Justiça do Trabalho, caso aquele empregado ele venha a perder a ação, ele perdendo a ação, existe sempre a preocupação, né? Os advogados têm também que ser muito claro para o cliente nesse sentido, os riscos, né, de que tem de entrar com aquela ação. Caso ele perca, ele tem que pagar as custas do processo? Então, vai depender de cada situação, doutor Nário. Por quê? Vai depender do salário que o empregador ele recebe. Vamos dar exemplos, hoje o empregado ele recebe o valor de R$10.000. Então, assim, ele tem condições de arcar com as custas processuais. Agora, um empregado que recebe o valor de R$1.000, R$2.000, R$3.000, esse ele não tem condições de arcar com custas processuais. Então, assim, ele vai ser amparado pela justiça gratuita. E com isso, né, ele não vai precisar pagar a custa processual e nem honorário de sucumbência caso ele venha a perder o processo.
Então, assim, tem que analisar o caso concreto para ver em relação ao salário, a quanto que ele recebia, para ver se vai entrar na justiça gratuita ou não. O importante sobre esse tema aí é deixar claro que o pedido de assistência judiciária gratuita tem que ser requerido, né, pelo empregado. Por quê? Porque se ele não requerer, normalmente a Justiça do Trabalho não concede de ofício, né? E existe alguns casos, por exemplo, que mesmo ele requerendo assistência judiciária gratuita, ele pode ser condenado a pagar multa, sucumbência, etc. Vou te dar um exemplo. Muita gente entra com ação trabalhista e depois não comparece à audiência, né? Esse é um dos fatores. Que se você não comparecer à audiência sem justificativa, então o juiz pode condenar a parte, né, que faltou a multa e ainda extinguir o processo com condenação de honorário de sucumbência por parte do problema, hein? de quem pessoa faltou. Que muitas vezes tem o direito vai ter que pagar ainda pela... Então, se você não puder ir na audiência, você tem que justificar, né, por escrito. Às vezes está doente, tem que pegar um atestado médico, pedir ao advogado para anexar no processo e com antecedência. Não pode ser, vamos dizer assim, posterior, não, porque, né, a audiência está marcada, tem dia e horário para acontecer. Outro assunto importante em relação a isso é a questão das vezes de, salvo engano, no governo Temer, né? Antes do governo Temer, muita gente entrava na justiça, às vezes até com má fé, com raiva do empregador. Não, eu vou botar ele no pau, vou botar ele na justiça, né? Que é o linguajar do empregado, né? Falava, né? Porque ele fez isso comigo, me perseguiu, eu sofri muito lá dentro da empresa, etc. e tal. E houve uma alteração na legislação na qual se estabeleceu que o empregado ele poderia ser condenado a pagamento de sucumbência, custas e etc. Não só por esse motivo, mas se ele perdesse a ação. E esse tema foi né, doutor Yuri, um tema de repercussão geral, sim, na qual foi considerado inconstitucional os artigos que previam esse pagamento a título de, vamos dizer assim, de multa ao empregado, tanto que as demandas na Justiça do Trabalho durante esse período caíram mais de 50% lá no meu escritório, por medo de você entrar na Justiça e ser condenado a pagar, ser responsabilizado a pagar honorários e sucumbências, né, do processo, né, custas e etc. Então hoje esse medo não existe mais, porque foi considerado inconstitucional isso, e hoje basta que você peça, né, assistência judiciária gratuita, né, para não ter que arcar com esses custos, né? Embora, conforme o doutor Yuri já ressalvou, isso vai depender do salário que você ganha para ser concedido ou não. Porque não tem cabimento uma pessoa ganhar 10 mil reais e falar que não tem condição de pagar justiça gratuita, né? Bacana. Então, vamos ficar atentos aí com relação a isso, condições de pagar para entrar com ação judicial. É muito importante, doutor, muito importante e mencionar isso, né, para que a gente saiba os nossos direitos, mas saiba os nossos deveres também com a justiça. A responsabilidade que tem que ter, né? Exatamente. Tema muito importante, passa rápido, a gente vai para mais um intervalo e logo, logo voltamos. Voltamos com o último bloco aqui do Bate-Papo das 6, a quinta da lei. Hoje com um tema muito importante relativo ao direito do trabalho. E aqui já retornando aos nossos convidados, gostaria de saber com relação à justa causa. Um tema muito debatido, né, na justiça do trabalho. É um grande problema, né, que acontece muitas vezes. E aí, doutor Yuri, eu preciso saber quais são as regras para a questão da demissão por justa causa, como isso pode acontecer. Gostaria que o doutor explicasse. Então, doutor Nairo, a demissão por justa causa se dá quando o empregado ele comete uma falta grave.
Essa falta grave, né, ela está prevista no artigo 482 da CLT, que prevê alguns atos, né, que vamos dar exemplo aqui de ato de indisciplina, abandono de emprego, embriaguez habitual durante o trabalho e fora dele também, algum ato lesivo que aquele empregado cometeu, a prática também de constante de jogos de azar, que hoje em dia tá muito corriqueiro. Jogo do tigrinho, né? Jogo do tigrinho, essas coisas assim. Então, assim, se ficar demonstrado que aquilo ali tá influenciando, né, no trabalho dele, pode sim ser considerado uma demissão, uma falta grave e posteriormente uma demissão por justa causa. Inclusive, doutor Nairo, é a questão da perda da habilitação também. Vamos supor que eu sou motorista, eu perco minha habilitação de tanto tomar multa. Isso também gera uma falta grave e gera a demissão por justa causa. Curiosidade aqui, antes do doutor dar continuidade, jogo do tigrinho, que é um dos grandes problemas atuais da sociedade, né? Que acaba tendo uma patologia ali do vício, né? Sim. Muitas vezes o empregado ali, ou outras pessoas também, acabam se viciando nesse grande problema aí, gastando todo o dinheiro, né? Fazendo por conta do vício. O vício, inclusive, ele é um fator muito prejudicial para o trabalhador. Por quê? Porque não só em relação a jogos de azar, mas, por exemplo, como o doutor Yuri acabou de citar agora, a embriaguez, né? A embriaguez, ela vem do vício, porque vício de beber, né? E muitas empresas têm problemas com muitos funcionários, né, trabalhadores, por causa desse vício. Ele acaba gerando consequências, vamos dizer assim, além daquela parte de só beber. Por quê? Porque ao beber, ele acaba faltando ao trabalho, às vezes não vai trabalhar, e aquilo acaba se tornando uma sequência, né, de atos que vão gerando atos mais graves. Ele passa a ficar agressivo no trabalho, ele passa a ser insubordinado, então, inclusive, chegando em determinados casos, até agredir colegas de trabalho. Se você pegar e juntar esses fatores todos, você vai ver que está vinculado à causa do vício, né? Então é um problema grave que tem que ser combatido. Inclusive os vícios de jogos de azar, né, também, né? A pessoa às vezes passa a noite jogando, chega no outro dia para trabalhar, não consegue trabalhar porque passou a noite em claro, está dormindo no horário de trabalho. Não consegue produzir. Não consegue produzir, não consegue cumprir com suas obrigações, etc. e tal. Então isso gera várias consequências que vêm gerar demissão às vezes por justa causa. Bacana. Doutor, com relação a outro tema muito debatido, que infelizmente acontece muito ainda, é muito comum, né? Que é o assédio no ambiente de trabalho. O assédio aqui, a gente sabe que existe a questão do assédio sexual, mas o assédio no ambiente de trabalho, como que isso funciona e como que o empregado ali pode fazer uma denúncia, como que ele pode atuar nessas situações? Veja bem, doutor Nairo, hoje a gente sabe que é muito difícil essa comprovação do assédio. Por quê? Porque normalmente acontece às escondidas, acontece entre as duas pessoas. Então, assim, por ser uma questão de difícil produção, né, a pessoa ela tem que estar ligada, ela tem que estar ali, tipo assim, se ela estiver sofrendo assédio, essa pessoa que está, né, realizando comunica assédio, um colega, né? Comunica um colega, ou então grava pelo celular, espera essa pessoa chegar até você. E assim, tem diversas formas da gente conseguir comprovar esse assédio. Porque normalmente quando acontece, né, não é só uma, duas vezes, sempre é uma coisa contínua. De fato, existe alguns casos que acontece apenas uma vez. Nesses casos é um pouco difícil comprovar, mas sempre fique atento, fale com o seu superior que aconteceu a situação, para que ele também, a empresa, né, tome medidas cabíveis em relação ao assédio, que é uma coisa muito grave. E em relação a denúncia, né? Hoje a gente tem diversos mecanismos de realizar essa denúncia. Inclusive, a pessoa pode ir ao Ministério Público do Trabalho, fazer essa denúncia, pode ir ao sindicato, pode ir no RH da empresa, como o doutor Belmiro já colocou aqui. Então, assim, tem diversas formas, né, que a gente pode estar combatendo e estar realizando aí essa denúncia. É importante também, em relação a esse tema, ressaltar que a própria CIPA hoje, né, ela prevê
o combate ao assédio moral dentro da empresa, né? E um dos requisitos, né, para se cumprir esse papel é que haja denúncia, porque você não pode apurar um fato se não houver denúncia, né? E a produção de prova hoje de assédio moral, né, e outros tipos de assédio, elas são difíceis de produzir, porque normalmente o assediador ou assedia a pessoa sozinho, para não ter ninguém como prova, para presenciar, ou ele usa de outros meios e artifícios para poder praticar esse assédio. Vamos dar um exemplo aqui de um assédio moral que ocorre muito em determinadas empresas, determinadas instituições aí, públicas e privadas. A pessoa normalmente isola aquele servidor ou trabalhador numa sala onde ele não tem computador, não tem, às vezes, nem uma mesa para sentar, e às vezes isola ele do próprio serviço. Ele fica lá sem fazer nada, sem poder sair, tem que bater o ponto de entrada, saída, mas isolado, né? Na linguagem atual do jovem aí, ele fica cancelado, né? Excluído, então, né? Isso é um tipo de assédio que psicologicamente afeta o empregado ou o servidor. Afeta tanto o desempenho quanto a vida dele fora do trabalho. Exatamente, né? Porque ele entrou ali com o intuito de produzir e de trabalhar. E está se tirando dele esse direito de produzir e trabalhar, mesmo ele cumprindo o horário dele. Entendeu? Então é um tipo de assédio que é bastante praticado hoje, mas que se você procurar uma prova concreta, principalmente testemunhas, ninguém quer testemunhar, porque tem medo de sofrer represária, perseguição e etc. Ser mandado embora. Ser mandado embora. E outros meios, né? Bacana. Assédio é sempre um tema muito polêmico, né, doutores? Infelizmente isso acontece muito ainda, é muito comum no ambiente de trabalho, mas a sociedade não pode deixar, né? O trabalhador não pode deixar de denunciar também essas práticas aí abusivas por parte de alguns empregadores, né? A gente não pode generalizar. Claro que a gente está citando situações aqui que acontecem, mas a maioria dos empregadores, né, não fazem esse tipo de prática criminosa também, né? Normalmente esse tipo de assédio é praticado pelo superior hierárquico, né? Ou seja, ou é o gerente ou é o supervisor, aquele que está acima normalmente do funcionário, porque ele tem um poder maior de mando. Então ele, com esse poder maior de mando, ele pratica determinadas atitudes que passa a prejudicar aquele empregado ou servidor psicologicamente. E complementando o Dr. Belmiro, essa relação do assédio, né? A pessoa ela tem que buscar a prova, buscar meio de comprovar. Porque como acontece às escondidas, e caso o empregado busque, né, uma possível danos morais e tal, tem que ficar comprovado que realmente aconteceu aquele assédio. Bacana, doutores. Finalizando aqui mais um bate-papo das 6, a quinta da lei. Gostaria de agradecer a presença especialmente do Dr. Belmiro aqui, Dr. Yuri também, que trabalham aí com frequência, né, nessa área do direito do trabalho. E a vocês que nos acompanham aqui na TV Foz. Caso aconteça alguma situação dessa com vocês, não deixe de procurar um advogado da confiança de vocês, de procurar o direito de vocês. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença dos doutores que nos acompanharam aqui, esclareceram diversas dúvidas, né, com relação ao direito do trabalho. E a gente finaliza mais um bate-papo das 6 aqui, desejando um bom feriado, um bom descanso e uma boa noite a todos vocês.